Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de intercessão. Um minutinho a gente já vai começar, dar continuidade ao nosso estudo sobre personalidade. Então você vai se achegando aí, vai se acomodando. Se você puder, começa a compartilhar aí com uns 2 ou 3 amigos, para que a palavra do Senhor possa ter uma abrangência maior, alcançar maior número de pessoas, né? Compartilhe aí com uns 2 ou 3, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E vai se acomodando aí, a gente já vai começar. Um minutinho, nós vamos dar início à nossa reunião. Não sei se ele está por aí, mas eu quero já aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Carlão. Meu amigo Carlos Batista. Trabalha comigo lá no fórum, na segurança. Disse que ia nos acompanhar hoje se desse tempo, porque ele sai meio atrasado do trabalho. Mas um abraço, Carlão. Seja bem-vindo aí à nossa reunião. Vamos lá, vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a sua casa, a sua família, a sua parentela diante do Senhor, e que a mão de Deus esteja sobre as nossas vidas nesse tempo que vamos passar aqui. É um curto espaço de tempo, mas que ele possa ser edificante, que ele possa ser instrutivo, que ele possa ser um tempo de paz, de aprendizado. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, abrimos o nosso coração nessa noite para aquilo que o Senhor quer nos falar. Que o Senhor possa estar através do Teu Espírito Santo nos ensinando, nos colocamos à Tua inteira disposição. Abençoa cada casa, cada lar, cada família. Que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de crescimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o Teu Filho para morrer na cruz por nós. Levou naquela cruz todos os nossos pecados para que nós tivéssemos a salvação do Senhor, para que alcançássemos vida eterna. E é isso que nós queremos. Queremos abandonar as nossas práticas pecaminosas e queremos estar com as nossas vidas alinhadas ao Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados, tem compaixão de nós, tem misericórdia, Deus, e que o Senhor esteja nos fortalecendo a fugir de toda aparência do mal. Nos colocamos na Tua inteira dependência, coloca anjos aqui para nos guardar, guarda cada casa, guarda cada família, no nome do Senhor Jesus. Se for necessário, coloca anjos, Deus, para guardar cada vida. Obrigado por esse tempo, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos falando sobre personalidade há alguns dias já, eu acho que 3 reuniões. Como eu disse no início, eu volto a repetir, eu já falei isso acho que 2 vezes. Nós não somos psicólogos, por enquanto, psicanalistas, psiquiatras, eu sou pastor. E eu estou falando com base na palavra. Tudo aquilo que nós vamos falar aqui é com base na palavra. Tá? E a gente desenvolveu uma linha de estudo, de raciocínio, falamos sobre as mudanças da personalidade, a personalidade em si, né? Os tipos de personalidade, de temperamentos, as mudanças. Falamos a semana passada sobre os modelos de autoridade, como que uma autoridade pode se tornar um falso profeta na vida de uma pessoa e aquilo marcar a personalidade dela. E hoje nós vamos falar sobre ações e reações. Veja só, eu não quero ficar preso a esse tema. Eu quero desenvolver aqui uma linha de raciocínio para você se entender, para nós nos entendermos melhor, para sabermos algumas coisas ao nosso respeito, saber por que nós passamos
por algumas situações. Quando nós falamos a semana passada sobre alguns falsos profetas, no sentido da personalidade, alguns modelos de autoridade que lançam palavras negativas na vida dos filhos, alguns líderes, alguns amigos, o governo, a mídia, lançam alguns sofismas, né? E aquilo marca o emocional da pessoa, marca a alma da pessoa, e ela passa, às vezes fere, machuca, menospreza, traz medo, traz sentimento de culpa, tudo isso através de palavras, né? Os modelos de autoridade. E às vezes a pessoa, por estar ferida, machucada, ela começa a se proteger. Ela começa a se resguardar. Ela já não está tão aberta para amizades, já não está tão aberta para um diálogo, para um relacionamento. Ela começa a construir dentro de si, e às vezes isso não é tão visível, às vezes isso é meio que no subconsciente. Ela começa a construir algumas paredes de proteção, alguns muros de proteção. Para quê? Porque ela cansou de ser ferida, ela está machucada e agora ela não permite ninguém entrar na vida dela com receio de que essa pessoa que vai entrar agora, essa nova pessoa que vai entrar, também fira, como os outros feriram. Então ela começa a se proteger, constrói alguns muros de autoproteção. Qual que é o detalhe? Essas paredes, esses muros de autoproteção, muitas vezes são construídos não com base em princípios da palavra de Deus. São construídos com base no medo que ela passou, na ferida que ela sofreu, na má experiência que ela passou, tá? E ela começa a se resguardar, a se proteger. Então ela tem mais reações do que ações. Então é aquela coisa de pagar na mesma moeda, de se alguém falar mal de mim, eu também falo. Olha, são tantas reações das pessoas que demonstram que ela está se protegendo. Ela está construindo ali no seu coração um muro de proteção, mas baseado no quê? Baseado naquilo que ela sofreu. Baseado nas suas más experiências. Então ela não quer mais ser machucada. Então no seu entendimento ela fala, se eu evitar essa pessoa, se ela falar alto comigo e eu falar mais alto que ela vai parar de me ferir. Se ela me agredir, eu também agredindo ela vai ficar na dela. E às vezes isso acontece com os pais, e é um comportamento de rebeldia, de fuga. Eu não vou ficar mais dentro dessa casa porque meus pais só falam isso, só me menosprezam, só me machucam, então eu vou para a rua, eu vou para os meus amigos. Também isso é um muro de autoproteção. Então são diversos comportamentos, mentiras, fugas, se juntar com pessoas que às vezes também foram feridas e ali, como diz o pastor Cote, um se junta com o outro para um lamber a ferida do outro, porque os dois estão passando pelas mesmas situações, então aquilo ali para ele é uma proteção. O meu amigo que passou isso também, a mesma coisa que eu passei, ele me entende, meus pais não me entendem, meu patrão não me entende, não sei quem, e assim por diante. E essa pessoa começa a construir muros de proteção no seu coração para ela não ser ferida mais. O grande detalhe, como eu disse, é que esses muros, essas paredes, estão sendo construídas com base na má experiência dela, não com base nos princípios da palavra de Deus. Não com base... Quais são esses princípios, pastor? Não está construindo proteção ou tentando curar essa ferida com os princípios. Quais os princípios? Perdão, transparência, lealdade, colocar para fora aquilo que está preso, procurar pessoas que realmente vão estender as mãos para ajudá-la, pautar a sua vida em uma leitura da palavra, porque aqui tem instruções que nos fortalecem,
Pautar a sua vida em oração a Deus, porque Ele pode nos socorrer. Pautar a minha vida em um hábito de estar em locais onde constantemente são propagadas as palavras de Deus, os princípios da palavra de Deus, como uma comunidade, uma célula, uma igreja. Esses são os princípios baseados na palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas estão se protegendo com princípios, às vezes princípios próprios, aquilo que ela entende que é o correto, ou às vezes princípios copiados de outras pessoas. Agora o grande detalhe é o seguinte, é aquilo que está descrito lá no livro de Mateus, no capítulo de número 7, quando fala dos dois fundamentos. O grande detalhe é você construir paredes de proteção no seu coração sem um alicerce. É aquele homem insensato que construiu a sua casa na areia. Em determinado momento, quando você passa a construir essa proteção no seu coração, com base na sua sabedoria, no seu entendimento, com base nos seus medos e nas suas experiências, vai ter alguns momentos da sua vida que você vai passar por tempestades. Você vai passar por vendavais. E esses vendavais, essas tempestades, eles vão provar se essa proteção, se esse muro de proteção que você fez, ele está firmado na rocha ou se ele está na areia. E conforme for esse muro de proteção, dependendo do tipo de tempestade, esse muro vai cair, vai ruir. Essa autoproteção que você construiu vai cair por terra. E vai expor aquela ferida que foi feita pelas autoridades. Agora, se eu construo essa proteção no meu coração, primeiro curando o meu coração para depois me proteger, mas tudo isso baseado nos princípios da palavra, é o homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, os vendavais e deram com ímpeto naquela casa, mas ela ficou firme. Por quê? Porque tem fundamento, tem estrutura. Casa construída em cima de fundamentos que não estão ligados com a palavra de Deus, em determinado momento, esse muro, essa parede vai ruir. Não vai suportar as intempéries da vida. Quais são esses tipos de tempestades, então, pastor, que o senhor está falando, que pode derrubar por terra o meu muro de proteção? Porque eu já fui ferido. Além de eu ser tão ferido, ainda esse muro de proteção vai cair? Veja só, na verdade, eu estou te dando um caminho. Não tente construir as suas proteções, esse muro de proteção no seu coração, com base no seu entendimento, com base na sua própria sabedoria, com base nas suas experiências, com base naquilo que você está copiando de outros. Construa a sua proteção, seu muro de proteção com base na palavra, fundamentos da palavra, porque os vendavais virão. Todos nós vamos passar por vendavais. Em determinado momento da sua vida, você vai passar por uma tempestade, por um vendaval. De que tipo? Por exemplo, na saúde, uma enfermidade. Todos nós estamos sujeitos a determinadas enfermidades. E dura coisa nós recebermos um diagnóstico de uma enfermidade que talvez seja incurável. Como será essa tempestade na minha vida? Eu vou continuar firme? Eu vou estar estruturado para enfrentar essa enfermidade? Ou tudo ao meu redor vai desmoronar? Esse muro de proteção vai desmoronar. E aí, ao invés de me proteger, eu vou ter um problema a mais. Além das feridas, além dos modelos de autoridade que feriram a minha personalidade, que moldaram negativamente a minha personalidade, agora eu tenho uma enfermidade. Percebe como que é complexo? E nós temos que nos apegar à palavra para que a nossa personalidade seja firmada em estruturas verdadeiras, em valores baseados na palavra, em princípios deixados por Deus. Deus, quando Ele formou o homem, Ele sabia dos sentimentos, Ele sabia
dos problemas que iríamos passar e como enfrentaríamos esses problemas. E ele nos deixou um manual para sabermos como enfrentar esses problemas. O grande detalhe é que nós não estamos nos atentando ao manual, estamos nos atentando à nossa própria sabedoria, à nossa própria força. E aí, em determinado momento, quando vem essas tempestades, tudo isso vai ruir, cai por terra. Não vamos conseguir permanecer firmes. E eu estou falando apenas de uma tempestade. Veja só, um divórcio. No divórcio, os únicos que acham que têm razão são os cônjuges. Os únicos que querem tentar resolver o problema são os cônjuges. Mas eles se esquecem que todos que estão ao seu redor sofrem. Os filhos sofrem, a família sofre, os pais da esposa sofrem, os pais do esposo sofrem, irmãos, tios, todos sofrem. Mas é uma tempestade. E quando vier essa tempestade e você não tiver sabedoria, não tiver a sua casa, a sua vida construída com base nos princípios da palavra de Deus, você vai abraçar essa tempestade, esse divórcio, e as consequências virão. Aquele sentimento de proteção que você tinha, aquela parede que você construiu, porque já feriram você, ela vai ruir e as suas feridas vão ser expostas. Divórcio é uma tempestade. Drogas. Como que os pais enfrentam a notícia de que um filho... Imagina o filho chegar para os pais: pai, mãe, eu estou viciado em drogas. Drogas ilícitas. Maconha, cocaína, crack, heroína, sei lá o que, êxtase, haxixe, vai dar o nome que você quiser. Como enfrentar uma notícia dessa, uma tempestade dessa, se não estiver firmado nos princípios da palavra, se a sua casa não estiver construída em cima da rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, como você vai enfrentar essa tempestade? Se a sua casa estiver construída na areia, com base na sua própria sabedoria, isso vai ruir. Isso tudo está ligado à personalidade, porque quando a minha personalidade ela é moldada, personalidade, conjunto de características que formam a nossa individualidade, características baseadas na palavra. Quando tudo isso estiver firmado na palavra, eu vou ter mais força, eu vou ter fé, eu vou ter direção, eu vou ter sabedoria, eu vou ter conselhos para enfrentar esses vendavais, essas tempestades. Caso contrário, essas paredes vão ruir, a casa vai ruir. Delinquência. Filhos que se envolveram com delinquência. Morte. Uma notícia de morte. Um parente, um ente querido, alguém próximo. Como que você vai enfrentar essas tempestades? A economia que está oscilante, de repente está tudo bem com você, em um curto período de tempo você recebe a notícia que a sua situação financeira não está boa, a sua empresa está caindo, de repente chega a falência. Como enfrentar essa tempestade? Uma falência? Quebrou. Como enfrentar? Uma dívida muito alta? Talvez você não tenha empresa, mas de repente surgiu uma dívida que você não pode pagar. Perdeu o emprego. Como enfrentar essas tempestades se a sua casa não estiver construída na rocha? Se o muro que você construiu no seu coração para te proteger, porque você já foi ferido, não estiver firmado na palavra, esse muro vai ruir, essa parede vai cair. As feridas que não estavam curadas, elas estavam escondidas, estavam atrás do muro, estavam atrás dessa parede. Elas vão vir à tona, elas vão ficar explícitas. E é isso que nós chamamos de ressentimento.
Você sentiu quando você foi ferido, escondeu, construiu uma parede de proteção para ninguém te ferir mais. Quando cai essa parede, a ferida vem à tona, ela fica explícita, você ressente. Sente de novo a dor que você sentiu da mesma forma de quando você foi ferido. Consegue entender como que é complexo? Como que viver com a nossa vida baseada nos princípios da palavra é muito mais fácil, é muito mais saudável. Nós aproveitaremos muito mais a vida. Por quê? Porque a palavra, antes dela te proteger, ela vai te curar. Antes de você construir essa casa nos princípios fundamentado na palavra, ela vai vir para te curar. Ela é um bálsamo que te cura, que te transforma, que te renova. Alcoolismo. Como enfrentar um diagnóstico de alcoolismo na vida dos filhos, pais? Ou esposa. Como enfrentar isso na vida do esposo? Perceber que o marido é alcoólatra. E que quando ele é alcoólatra, ele é totalmente transformado. Não é o marido que eu conheço. Nós fazemos muitas audiências, e principalmente nesses últimos dias, nesse tempo de isolamento, mas antes do isolamento fazíamos muitas audiências, toda semana tinha, que é baseada naquela lei Maria da Penha. Agressão do marido à esposa. A maioria era agressão do marido à esposa. E olha, mais de 70% das agressões elas eram originadas pelo alcoolismo. E quando aquela esposa, aquela mulher, ela ia ser ouvida ali na audiência, uma das coisas que me chamava a atenção que ela falava para o juiz: doutor, quando ele não bebe, ele é uma ótima pessoa. Ele cuida bem da casa, ele cuida bem dos nossos filhos, ele me trata bem, ele traz a provisão para casa. Mas quando ele bebe, ele se transforma, doutor. É uma outra personalidade, é um outro personagem, não é aquele marido que eu casei. Qual que é o detalhe? O juiz pergunta: quando que ele bebe? Doutor, praticamente todos os dias. Como enfrentar essa tempestade, esse vendaval chamado alcoolismo? Se a sua casa não estiver fundamentada na palavra, naturalmente ela vai ruir. Os vendavais virão. Nós estamos sujeitos aos vendavais, às tempestades da vida, às agruras da vida. Nós estamos sujeitos, estamos vulneráveis quando não estamos fundamentados na palavra. Profissão, eu já falei, às vezes a pessoa está trabalhando, principalmente agora nesse tempo de isolamento, está trabalhando e não tem comércio, não tem entradas, e o primeiro passo que o patrão vai dar é o quê? Eu preciso dispensar funcionário, porque eu não estou conseguindo manter a empresa. E de repente, de uma hora para outra, você recebe a notícia que você está desempregado. É uma tempestade, é um vendaval. Que se a sua casa, o seu coração não estiver fundamentado na palavra, como que você vai receber essa notícia? E eu vejo alguns amigos que quando perderam o emprego, eles reagiram, aqueles que estão com a casa fundamentada na palavra, eles reagiram de uma forma muito interessante. Alguns, eles foram procurar outro emprego e batalharam, não, eu tenho uma família e eu vou batalhar, Deus vai me ajudar, e aquela coisa toda, com pensamentos baseados na palavra de Deus. Não, nós estamos sujeitos aos vendavais, mas Deus vai me abençoar, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou atrás de outro emprego e tal, e aquela coisa, e Deus foi abrindo porta, e a pessoa conseguiu outro emprego, e assim foi. Agora, teve alguns que infelizmente, eu tive amigos que foram pro alcoolismo, foram para as drogas, perderam o emprego, ficaram desestruturados. Por quê? Porque a sua casa não estava construída na rocha e sim na areia.
E um abismo foi chamando outro abismo. Agora já não era só o desemprego. Agora era o desemprego mais o vício do álcool, das drogas. O isolamento, o abandono, o desespero. Percebe como que essas tempestades nos influenciam se nós não estivermos com a nossa personalidade firmada nos princípios da palavra? Como que está a sua vida, a sua personalidade, o conjunto de características que formam a sua individualidade, a sua pessoa? Como você enfrenta os seus problemas? Por isso que eu disse, ações e reações. Diante de uma ação, um desemprego, a morte, a economia oscilante, o divórcio, as drogas, uma ação, algo que veio. Como que você reage? A sua reação, ela é baseada na formação da sua personalidade. Cada pessoa reage de uma forma. Se a sua personalidade é uma personalidade forte, que foi firmada com características que são ligadas à palavra de Deus, a sua reação vai ser de uma forma. Se a sua personalidade foi formada por feridas, por manchas, por palavras que foram lançadas que te machucaram. Sábado passado minha esposa fez uma live para as mulheres falando sobre isso. Mulher, quem você é? Você se conhece? E uma das partes, um determinado momento que ela falou, foi exatamente sobre isso. Como que nós recebemos as palavras que lançam sobre as nossas vidas. Ah, você é feia. Aquilo marca você e você acredita naquilo? Você é um fraco. E aquilo feriu você. E para você não receber mais esse tipo de palavra, você levanta uma proteção. Eu não quero mais ter relacionamento com essa pessoa porque ela falou que eu sou fraca. Mas você acreditou, aquilo ficou guardado. Quando você perde um emprego, por exemplo, aquilo aciona um gatilho. Não, realmente eu sou fraco, eu não vou conseguir outro emprego. Percebe como que as palavras lançadas, elas podem marcar a nossa personalidade? Assim acontece também de forma positiva. Deus diz na sua palavra que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você pode fazer coisas maiores do que aquilo que Jesus falando, né? Vocês vão fazer as coisas que eu fiz e outras maiores, se eu acredito, se eu deixo isso ser uma semente no meu coração, brotar no meu coração, na hora que eu estiver diante de uma tempestade, quer seja emprego, vício, morte, drogas, divórcio, saúde, eu vou lembrar dessa palavra. Não, Jesus falou, Deus falou que eu sou mais que vencedor, que eu sou forte e eu vou enfrentar esse problema, porque a sua personalidade foi marcada com palavras verdadeiras. Consegue entender? Mas o enganador está aí. Para quê? Para fazer com que você acredite nas mentiras. Aliás, João 8,44, diz que ele é o pai da mentira. O enganador, o diabo, o acusador. E às vezes ele lança uma palavra e é lógico que ele não vai aparecer para falar com você, ele vai usar pessoas para falar com você, influenciar pessoas e às vezes uma palavra lançada, uma mentira lançada, cria uma raiz no seu coração e você passa a acreditar naquela mentira como se fosse uma verdade. O enganador, ele faz isso. E às vezes, veja só, olha as reações quando o nosso arqui-inimigo, esse enganador, ele usa pessoas, e às vezes essas pessoas, quem são essas pessoas? Não vai ser um estranho, deixa eu te falar. Ei, essas pessoas que o diabo usa, não vão ser pessoas estranhas. Porque uma pessoa estranha chegar e falar algo pra você, você fala, cara, esse cara tá louco, ele nem me conhece. Agora imagina o diabo usando um pai, uma mãe, um amigo, pensa, um líder. Às vezes, ele lançando uma seta, fazendo brotar no seu próprio coração.
uma mentira. Como que vai ser as nossas reações? Quando essas mentiras, elas criam raízes nos nossos corações, porque nós deixamos. Porque a palavra nos protege. Quando nós estamos firmados na palavra, não existe mentira que vai subsistir, porque a palavra é a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Das mentiras do diabo. Você é feio. E Deus fala, eu criei você à minha imagem e semelhança. Isso é uma mentira. Você é um fraco. Vem Jesus e fala assim, Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é um derrotado. Somos mais do que vencedores. Toda a verdade de Deus contida aqui, ela vai rechaçar toda a mentira do diabo contra a sua vida. Você não pode acreditar nas mentiras do diabo. Mas, infelizmente, somos oscilantes e às vezes acreditamos. E não é por conta disso que somos as piores pessoas do mundo. Não. Acreditamos? Pera lá, vamos pensar. Caramba, eu acreditei naquilo, mas aquilo não é verdade. Eu vou mudar o meu pensamento. O próprio Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lançaram uma mentira, você abraçou aquela mentira, você viveu um tempo com aquela mentira como se fosse uma verdade, mas você conheceu a palavra e agora você vai transformar pela renovação do seu entendimento. Você tinha um entendimento de que aquela mentira é uma verdade, mas agora você conheceu a verdade em si, a própria verdade, e você é transformado porque você vai renovar o seu entendimento. Não vai mais acreditar naquela mentira, agora você vai acreditar na verdade. Não é naquilo que o diabo disse a seu respeito, mas você vai acreditar naquilo que Deus disse ao seu respeito. Isso é formar sua personalidade em Cristo. Você tem o caráter de Cristo, viveu nessa terra, não conheceu o pecado e venceu todos os obstáculos que surgiram à sua frente. Pensa. Olha só que interessante, quando Jesus viveu nessa terra, falando de personalidade. Jesus viveu com pessoas de personalidades diversas. Mas nenhuma dessas pessoas influenciavam Jesus em quem ele era. Muito pelo contrário, ele influenciava as pessoas. Olha que interessante. Você, por exemplo, Jesus viveu com Pedro, que era explosivo, colérico. Né? Pedro, ele era impetuoso. Jesus viveu com ele, mas não é porque Pedro era colérico e explosivo que Jesus se tornou explosivo. Muito pelo contrário. Jesus influenciou Pedro a tal ponto que chegou um momento que caiu a ficha de Pedro, a personalidade dele foi mudada e em uma pregação 3.000 pessoas se converteram. Jesus viveu com Tomé, que de certa forma tinha um pouco de incredulidade ali, mas era um sonhador. Talvez nós podemos enquadrar o temperamento de Tomé como um fleumático. Era um sonhador. Acreditava naquilo que Jesus falava. Às vezes nós pegamos a parte de Tomé, só aquela parte. Se eu colocar o dedo, eu vou acreditar. Mas mais para frente, Tomé teve comportamentos assim muito, muito interessantes. Por quê? Porque ele foi influenciado por Jesus. Olha Jesus. Por isso que Augusto Cury fala que ele é o mestre dos mestres. Viveu com pessoas de personalidades distintas e ainda assim soube lidar com todas elas com amor. Não se deixou influenciar. Muito pelo contrário. Enfrentou os obstáculos com força, enfrentou as adversidades com decência. A gente não vê Jesus desesperado. Viveu com João, que era detalhista.
mas era fiel em quem acreditava nele. Viveu com Tiago, que era firme, convicto, tinha certeza que ele foi chamado para o Evangelho, ao ponto de morrer pelo Evangelho. Olha como que cada um tinha o seu temperamento, a sua personalidade. E Jesus conviveu com todos eles e influenciou todos eles. Viveu com Judas, que o traiu. Mas no dia da traição, Jesus partiu o pão com ele, serviu o pão na boca dele. Você tem esse equilíbrio? Jesus viveu com negadores, desertores e traidores. Negaram, abandonaram, traíram. E ele tratou essas pessoas da mesma forma. Isso é ter o equilíbrio, ter a sua personalidade fundamentada na palavra. Ele nos deixou o exemplo, o modelo, a referência. Nós só precisamos seguir os passos dele. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois de um tempo, vinde após de mim. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ele chamou, preparou e depois, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Chamou, preparou e enviou, emancipou, libertou. Pessoas feridas, elas chamam para si, mas não estão emancipando seus filhos. Deixam eles ali presos. Jesus chamou, curou e emancipou, liberou as pessoas. Isso é ter uma personalidade equilibrada, firmada. Jesus, quando ele estava naquela cruz, crucificado, ele liberou 7 frases que impactaram o mundo da época e elas estão impactando até os dias de hoje. Ele disse da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ensinando o quê? Eu não sou isso que eles estão fazendo. Eu não sou. Eu não sou esse que eles estão falando. Eu não sou essa mentira que eles estão dizendo. Você consegue ter esse equilíbrio quando alguém fala mal de você? Ter essa reação? Aquilo que as pessoas falam sobre você, mentindo, criticando, julgando, diz mais a respeito delas do que propriamente sobre você. Não acredite nessas mentiras. Jesus olhou e falou assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem quem sou eu. Por isso que eles estão me crucificando. Segunda frase que ele disse para aquela mãe que estava ali do lado: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele estava entregando a mãe para ser cuidada por João. João, cuida dela. Ele era o mais velho, o filho mais velho. O pai, José, já tinha morrido. O filho mais velho é quem cuidava da família. Terceira frase. Ele falou para aquele ladrão que estava do lado dele. Não sei se do lado direito ou do lado esquerdo. Um criticou: se você é Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. O outro olhou e falou assim: você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a terceira frase de Jesus. Consegue, no meio da adversidade, liberar uma palavra motivadora para as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue, no meio de problemas, tempestades, vendavais, você ainda assim conseguir trazer um conselho edificante para as pessoas que estão ao seu redor e não ficar com um sentimento vitimista, coitadismo, murmurando, reclamando? Jesus não ficou reclamando ali na cruz. E ele libera uma palavra incentivadora, motivadora, uma palavra salvadora.
hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quarta palavra que ele liberou: eu tenho sede. Tentaram dar vinagre para ele, mas naquela época o vinagre ele era usado para amenizar a dor das feridas. E ele recusou a tomar, por quê? Porque ele tinha que passar por aquele sofrimento. Apesar de ter sede, ele suportou o sofrimento. Não por ele, porque ele não fez nada, mas por mim e por você. Às vezes nós vamos passar por adversidades, por problemas. Você consegue suportar o sofrimento não por sua causa, mas por aqueles que estão ao seu redor e que você os ama? Pelos filhos, pela esposa? Passar pelo sofrimento. Só quem tem personalidade firmada na palavra consegue romper os obstáculos, passar pelos sofrimentos, mas ainda assim entender que tem pessoas que estão na sua dependência. Você consegue? Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai meu, por que me desamparaste? Ele disse: está consumado. Pai, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para eu fazer aqui nessa terra, eu fiz. E bem feito. Está consumado. E a última frase: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E suspirou. Jesus influenciou o mundo com a sua personalidade, com o seu comportamento, com o seu temperamento totalmente equilibrado, manso, longânimo, de amor, que trazia paz, que trazia alegria, que trazia benignidade, que trazia bondade, que trazia domínio próprio. Ele tinha o domínio da morte. Ele nos deixou o exemplo. Pastor, mas isso é muito difícil. Difícil é você ser pregado numa cruz. Difícil é você receber a coroa de espinho na cabeça. Difícil é você ser traspassado por uma lança na sua lateral. Difícil é você levar 40 chibatadas nas costas. Isso é difícil. Agora, se nós formos ficar apegados ao nosso passado, às nossas dores, ao vitimismo, aí nós não vamos conseguir fazer com que a nossa personalidade esteja estruturada na palavra. Não vamos conseguir. Deixa o passado no passado. Viva o hoje, aproveite o hoje. Mas o problema é hoje, pastor. Pois é, hoje é o dia de você clamar a Jesus para te ajudar, para que você possa ter a sua personalidade moldada e ser fortalecido e enfrentar todo tipo de obstáculo. E mais, vencer os obstáculos como Cristo venceu. Algumas reações, veja só. Quando o modelo de autoridade falha, quando libera uma palavra que marca a sua personalidade, que marca a sua vida, uma palavra negativa, uma palavra forte, que machucou, que feriu, olha só como que nós reagimos. E essa reação tem dois tipos de reações. Uma reação é naquele momento da palavra. Às vezes isso aconteceu na sua fase de infância. Então, por exemplo, a reação infantil quando uma palavra é lançada. Às vezes você vai desenvolver ira naquele momento. Essa ira vai ficar guardada. Se não for curada, lá na frente, na adolescência, na fase adulta, essa ira ela pode desencadear comportamentos de crime. Às vezes essa palavra pode desenvolver ali na fase da infância, do começo da adolescência, um comportamento de negar o problema e fantasiar a vida. Às vezes a pessoa foi abusada, ela nega o problema e fantasia aquilo. Mas lá na frente, isso pode desencadear desordem na sua personalidade. Culpa. Pode desenvolver culpa ali na fase infantil, que lá na frente essa culpa pode ser exteriorizada em delinquência ou interiorizada em depressão.
O sentimento de culpa. Aconteceu isso, foi culpa minha. Olha, meu pai perdeu o emprego por culpa minha. Às vezes o pai perdeu o emprego, chega reclamando. Às vezes tem uma enfermidade, alguém muito próximo faleceu por uma enfermidade. Ai, aquilo foi culpa minha. A pessoa, ela pega a culpa para ela. Tem isso, pastor? Tem um monte. A criança foi abusada. O primeiro sentimento da criança, a culpa foi minha. Eu poderia ter corrido, eu poderia ter gritado, eu poderia ter chamado meu pai, minha mãe. A culpa não foi sua, a culpa foi do adulto, que não teve caráter e abusou da criança. Mas a criança tem a tendência de pegar aquela culpa para ela. Isso não foi curado, ela cresceu. Na adolescência, na fase adulta, o que vai acontecer? Essa culpa interiorizada vai gerar um quadro depressivo na vida dessa pessoa. E se ela exteriorizar, um quadro de delinquência, ela vai para crimes, ela vai extrapolar, ela vai para comportamentos de rebeldia. Medo. Naquele momento, a autoridade falhou. A falsa profecia foi lançada. Gerou medo. Na fase adulta, esse medo gera o quê? Algumas neuroses. Alguns comportamentos totalmente descompassados com aquilo que deveria ser o normal de uma pessoa. Alguns desenvolvem síndrome do pânico, outros desenvolvem medo, são tantos medos, claustrofobia, e enfim, medo do escuro, medo do fechado, medo de pessoas, medo de multidão, medo de ficar sozinho, medo de sair, medo de ficar, medo de ir em determinado lugar, medo de conversar, medo, neuroses. Conduta impulsiva. A reação infantil ali, talvez alguém fez alguma coisa e aquela criança teve uma conduta impulsiva, talvez xingou, talvez gritou, talvez teve um comportamento ali de repulsa. Lá na frente, isso pode desencadear desordens psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. São doenças da alma. Essas doenças da alma, elas podem trazer doenças no corpo, tá? Mas são várias doenças psicossomáticas que estão ligadas aqui, algumas estão ligadas até a neuroses. Síndrome do pânico, quadro depressivo, enfim, uma série de doenças psicossomáticas. E aí a gente começa a entender do porquê que algumas pessoas têm alguns tipos de comportamento que às vezes a gente olha e fala assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está falando isso? Às vezes é um caso simples, um problema simples de resolver, mas aquele problema na vida daquela pessoa se agiganta de uma forma que você olha e fala, era tão simples resolver, mas por quê? Porque tem algo guardado no seu coração. Tem algo que ficou enclausurado, ficou numa prisão. Em algum momento, em alguma tempestade, isso vai vir à tona. Então vou falar só dessa primeira aqui, né? Sobre essas reações. A gente está falando sobre... Enquanto eu tomo uma água, compartilha aí com 2 ou 3 essa live. Compartilha aí com seus amigos aí. Vamos espalhar as informações que são boas, são referentes à palavra de Deus. Isso vai edificar muitas pessoas. Compartilha aí. Coloca aí uns 3 ou 4 amigos aí, para que mais pessoas possam ter essas informações. Às vezes tem amigos seus que estão passando por alguma situação que se enquadrou aqui e está precisando de ajuda. E não sabe como sair disso, não sabe por que está passando isso. E às vezes você compartilhando, a pessoa ouvindo, isso pode dar um start na vida da pessoa, ser um gatilho de libertação e de cura para ela. Então compartilhe aí, não seja egoísta não, compartilhe aí com uns 2 ou 3, para que as informações possam alcançar o maior número possível de pessoas. Veja só, como eu disse aqui atrás, reação infantil.
a ira, que pode desencadear comportamentos ligados ao crime na vida adulta, né? Veja só, quando a pessoa interioriza a ira, ela predispõe grandemente a males emocionais. A pessoa, ela sofreu o trauma. Como? Com os modelos de autoridade. Uma palavra lançada, uma mentira, um abuso, uma violência, uma agressão, alguma coisa nesse sentido. Uma mentira, um sofisma. Olha, você não vai conseguir, você é fraco, um abuso sexual, um abuso verbal, um abuso físico, enfim. Isso desenvolveu uma ira naquela pessoa, porque ela sofreu aquilo ali, machucou, doeu, ela ficou irada. Essa pessoa, ela interiorizou a ira. Ela não foi explosiva. Ela guardou aquilo ali. E ela levantou uma parede de proteção. Ninguém vê isso nela. Mas veio um vendaval, veio um determinado problema, veio uma tempestade, derrubou o muro. E isso veio à tona. Essa ira interiorizada, veja só, ela predispõe a pessoa a grandes males emocionais. Enquanto que ela exteriorizando essa ira, ela pode ser levada a males sociais. Consegue entender? Uma pessoa irada, quando ela guarda essa ira para ela, faz mal para ela. Quando ela exterioriza, ela faz mal para os outros. Consegue entender? Males sociais, males emocionais e males sociais. Pastor, então, e agora? Como que eu faço então? Você precisa ser curado. Você precisa entender que aqui está a sua cura. Que a palavra de Deus, ela tem a direção para a sua cura. Mas como? Aquela pessoa me machucou, ela me feriu. Libere perdão para ela. Talvez ela agiu na ignorância. E talvez ela tenha agido na maldade mesmo. Mas até quando você vai ficar preso nesse passado que te feriu? Libera perdão. Solta o pescoço dessa pessoa. Você liberando perdão, essa ira, ela vai amenizando até ela se apagar dentro de você. Isso vai ser saudável para você. Primeiramente para você. Depois para quem estiver ao seu redor. Porque quando você exterioriza essa ira, essa raiva, você machuca pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Uma pessoa irada, às vezes ela fala coisas sem pensar. Se ela tem um temperamento, se a personalidade dela é ligada a um temperamento sanguíneo, ela machuca pessoas ao seu redor que não tem nada a ver com o problema dela. Percebe como que uma coisa está ligada com a outra? Essa ira precisa ser curada. Esse sentimento de ira precisa ser curado porque a ira ela tem uma raiz. A ira é só o resultado da raiz do problema. A ira guardada possuindo males emocionais é apenas o resultado de um problema, de uma raiz. Essa ira exteriorizada, causando males sociais ao redor daquela pessoa, essa ira tem uma raiz. E nós precisamos combater a raiz. Não dá para tratar somente sintomas, somente as consequências. Você trata a raiz e os sintomas desaparecem. O comportamento desaparece. Consegue entender? Um temperamento cheio de ira, logo cedo na infância, pode ser substituído por episódios de crime e violência na vida da pessoa mais tarde. Você já viu uma criança irada? Principalmente quando ela é contrariada. Se isso não for trabalhado... Agora, se essa criança está irada porque os pais estão certos, estão na correção, estão baseados na palavra, é uma coisa. Agora imagina essa criança irada por uma injustiça que ela sofreu.
por uma violência, por um abuso. Isso guardado lá na frente vai ser exteriorizado através do quê? De violência, crime. Já viu aqueles assaltos de alguns bandidos assim, que eles são violentos, irados, eles atiram por qualquer coisa. Agora há pouco a gente estava conversando, o Guilherme comentava sobre um filme que ele assistiu, que eu esqueci o nome. Taj Mahal. Atentado em Taj Mahal, falando dos islâmicos, né? Daqueles radicais, e como que eles têm um sangue frio para violência, como que eles pegam aquelas granadas, amarram no corpo e vai e mata pessoas que às vezes não tem nada a ver. Às vezes tem uma ira dentro do coração, que quando isso é exteriorizado, causam grandes problemas sociais, grandes males sociais. Alguma coisa aconteceu ali na infância. Aquilo que nós lemos aqui, reação infantil, ira, sintoma social na vida adulta, violência e crime. A criança externa a dor da suposta rejeição através da raiva. Ela foi rejeitada, como eu disse, pode ser uma violência, pode ser um abuso, pode ser uma rejeição, pode ser uma carência. Ela externa isso, essa dor, através da raiva. E quando a pessoa de quem ela sente falta, no caso da carência, tá? Da rejeição. Quando a pessoa de quem ela sente falta não está presente no momento que ela precisa, ela, ao reagir, se torna irritadíssima, com muita ira. Por quê? Porque ela já foi rejeitada, ela está carente, e quando ela precisa, a pessoa não está ali, ela se comporta com ira, com raiva, irritada. E isso nós estamos falando da criança, o comportamento infantil. Essa criança vai crescer. Essa criança vai se tornar uma pessoa adulta. Como que vai ser essa ira? Essa raiva? Como que ela vai se exteriorizar? Veja só, ao crescer a criança desenvolve o hábito de ter acessos de ira, o que pode torná-la numa pessoa implacável, sem controle. E veja só como que é interessante. Pessoas iradas, que isso está guardado no coração, quando elas sofrem um confronto, quando elas são confrontadas por causa dessa ira, a interpretação delas desse confronto é totalmente deturpada, essa interpretação. Ela não vê aquilo como um confronto, como algo que é para ajudá-la. Ela vê aquilo como algo para desafiá-la. É como se estivesse chamando ela para briga. E como que ela vai reagir a esse confronto? Com raiva, irritada. Ela vai explodir. Ela vai falar coisas que ela não gostaria de falar. Ela vai machucar. Palavras que são verdadeiras lâminas, que machucam, que ferem. Não importa quem seja. Não importa se foi o pai que foi confrontar, a mãe, se foi amigos, não importa. Se ela guardou essa ira na fase adulta, o comportamento dela vai ser totalmente baseado na ira, na irritação, na raiva. E às vezes o confronto é correto. Está confrontando ela porque ela está fazendo algo errado. Mas a interpretação dela é errada, porque ela está fazendo a sua interpretação fundamentada na ira que ela tem no coração. Você percebe como que a personalidade dessa criança foi desenvolvida por conta de falhas no modelo de autoridade? Você percebe como que o temperamento dela foi influenciado? Como que a personalidade dela foi deturpada? Jesus, quando mentiram a respeito dele, quando tentaram confrontar ele com base na palavra, falaram que ele estava blasfemando. Você falou que destrói esse templo em 3 dias reconstrói. Você fica falando aí que você é filho de Deus. Você está blasfemando. E falaram um monte de coisa para ele. Jesus ficou em silêncio. Jesus tinha o controle do seu temperamento.
Jesus não ficou explosivo. Jesus naquele momento, ele era o Filho de Deus ou não? Responde aí para mim. Ele era o Filho de Deus. Mas as pessoas falavam que por ele falar que era o Filho de Deus, ele estava blasfemando. Tem que ser crucificado. Solta Barrabás, e aquela coisa toda. Jesus poderia muito bem falar assim, eu sou o Filho. Você quer ver como que eu sou o Filho? E dar uma demonstração ali de poder, de autoridade. Mas Jesus ficou em silêncio. Ele tinha o controle da sua personalidade, do seu temperamento. Jesus não deixava aquilo que vinha de fora ferir quem ele era interiormente. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Você não é aquilo que as pessoas mentem ao seu respeito. Eu vou falar de novo. Você é aquilo que Deus diz ao seu respeito na palavra. Acredite na palavra, ela é a verdade. Você é filho. A todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você passou do estágio de criatura para filho, agora você é filho e herdeiro, herdeiro da promessa. Mas enquanto o herdeiro é menino, ele não pode assumir a sua herança, ele não pode assumir a sua parte na herança. Por quê? Porque ele não tem capacidade, não tem inteligência e sabedoria para administrar a sua herança. Por isso ele precisa crescer. Como? Crescer firmando a sua personalidade na palavra, tendo equilíbrio, desenvolvendo na sua vida o fruto do Espírito, que é desencadeado ali em 9 características: alegria, paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, paciência e domínio próprio. 9 características. Essas 9 características vão fazer com que você tenha a personalidade equilibrada. Que você seja uma pessoa equilibrada. Que os valores que você tem são valores concernentes da palavra. Que a moral que você tem não é uma moral hipócrita. Não é uma moral progressista, esquerdista ou direitista, sei lá o que. É uma moral baseada nos princípios da palavra. Os valores que você tem estão baseados na palavra. O caráter que você tem é o caráter de Cristo, baseado na palavra. Percebe como que é fácil você moldar a sua personalidade? Olhe para Cristo. Imite a Cristo. Siga as pegadas de Cristo. Coloque em prática os ensinamentos de Cristo. Tudo se resume em Cristo, tudo se resume em Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Jesus quer moldar o seu caráter. Jesus quer moldar a sua personalidade. Jesus não quer que você tenha um temperamento explosivo e que por conta disso você toma decisões precipitadas, você faz escolhas precipitadas e depois se arrepende. Jesus quer que você seja equilibrado. Tenha o controle do seu temperamento e haja segundo os princípios da palavra. É isso que ele quer. Ele tem um ensinamento. Amém? Que você possa pensar nisso, que nós, nesse papo que nós batemos aqui, que isso possa ter sido edificante para você. Analise, pense na sua vida, pense como tem sido o seu comportamento, pense no sofrimento que algumas atitudes que você tem, o sofrimento que isso está trazendo para você. Você poderia evitar muitas coisas. Tenha Jesus como exemplo, como modelo. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. A minha melhorou. Tenho muito que melhorar ainda. Muita coisa, muita coisa. Mas eu já saí do estágio que eu estava. Eu já saí da melancolia que eu tinha, da passividade que eu tinha. Eu já saí da protelação que eu tinha. Eu demorava para tomar decisões, eu protelava, eu enrolava, eu era passivo. Eu já saí desse lugar. Precisa alcançar ainda muita coisa, mas pelo menos já saí do lugar que eu estava. Saí do passado de feridas, de dores. Faça isso. E com certeza você vai ser edificado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Semana que vem a gente continua aqui com algumas
algumas outras informações. Tem algum pedido de oração aí, doutor? Temos aqui, vamos orar pela Lucelena, a esposa do Guilherme, saúde. A irmã Elaine Reis pede oração para a mãe do Rogério, enfermidade, pela Isabela e pela Zilda. A Lucineide, minha prima, pede oração pela saúde do tio Manuel e toda a família. A Eli Barbosa pede oração pela sua casa e pela sua família. Não, é a Eli. É. E eu quero orar pela vida do meu tio Gerson, da minha tia Vera, do Gabriel. Quero orar também pela vida do meu sogro, seu Oswaldo, está na convalescência de uma cirurgia. Pela vida da minha sogra, dona Nésia, o Orlando, meu amigo lá de Rondonópolis. Pela vida do Elvis, da sua família que está lá em Portugal, Fabinha, Dayana, o Betão e a Márcia que estão no Japão. Quero orar pelo Anderson, que está lá o Ninja está onde mesmo? Em Hortolândia. Orar pelo meu amigo Juninho, orar pelo meu amigo outro Júnior, que está na casa de recuperação. Orar também, tem uma outra pessoa que pediu oração, agora eu não vou lembrar, mas vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a minha, a sua vida, a sua casa, e que Deus possa estar estendendo a mão poderosa dele. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar, pedir que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, trazendo cura, libertação, transformação. Pai, em nome de Jesus, que cada uma, alguma delas que não tiveram encontro com o Senhor ainda, Pai, por favor, salva essas vidas, Pai. Dê a elas a vida eterna. Permita que alguém possa compartilhar da tua palavra e que elas possam ser transformadas, Pai. Eu intercedo por cada uma dessas vidas, que elas possam ter um encontro com o Senhor. Abençoa cada um que nos acompanhou, cada casa, cada lar, cada família. Derrama da tua graça, da tua provisão, da tua paz, abundância, que os celeiros sejam repletos da tua abundância, Deus. No nome de Jesus, nós queremos liberar uma palavra de cura agora para aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, que haja cura nessa noite, Pai. Nós repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus, que caia por terra. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por esse tempo, dê-nos uma noite tranquila, que essa noite seja uma noite de paz e de descanso, seja uma semana de vitória. Em nome de Jesus nós te louvamos, amém e amém. Faça a inscrição no meu canal do YouTube, dá uma força pra gente, pr.nandinho, entra lá, faz a sua inscrição no canal do YouTube, a gente tem colocado algumas reflexões aí, às vezes uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, algumas reflexões com base na palavra, pra gente ser edificado. Entra lá, faz a inscrição lá, pr.nandinho, tá? Talvez quinta-feira agora nós vamos fazer uma live, eu e o pastor Diego, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, tá? O modelo original de Deus para o casamento, tá? Vou conversar com o pastor Diego, ele já voltou de férias, descansado, né? Já está aí, ele já está fazendo uma propaganda aí de um trabalho que ele vai fazer muito interessante, né? Me fugiu agora, mas está ligado à área de aconselhamento. Um trabalho legal que ele vai fazer, se você puder acompanhar, vai ser muito edificante também. Desafio Metanoia, é isso mesmo, de dentro para fora, umas lives que ele vai fazer. Muito, muito interessante. 7h07 da manhã começa. Começa no dia 29, amanhã, né? 29 até o dia 5/10. Então são 7 lives que ele vai fazer. Muito interessante. E se a gente for fazer a nossa live na quinta-feira, a gente vai fazer uma propaganda aí nas redes sociais. Vai ser muito legal, muito edificante. Vamos fazer pelo Facebook, talvez a gente faça também pelo Instagram. Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua família. Pega minha canequinha ali, Guilherme, faz um favor. Olha a nossa canequinha que chegou. Biamém. Um bigodão aqui, olha só, a pretinha agora, a gente tinha feito a branquinha, Biamém. 1 Coríntios 13:11, deixei das coisas de menino e agora estou atento às coisas de homem. Seja homem, Biamém, seja homem. Você que é esposa, compra lá pro seu esposo, para ele tomar um chazinho, um café, né? Você que tem um namorado, compra pro seu namorado.
R$30 uma canequinha para ajudar o nosso ministério, tá? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um abraço, até a próxima.